E no Jornal Brasil Atual, primeira edição do Jornal Brasil Atual, nós temos o prazer de receber o Dr. Alfredo Atier, que é jurista e presidente da Academia Paulista de Direito. Bom dia, Dr. Alfredo. Bom dia, Rafael. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso de tê-lo aqui no Jornal Brasil Atual. A gente vai falar sobre um pedido feito ao Supremo Tribunal Federal por juristas e professores que pedem a perícia médica para verificar a possível anormalidade de personalidade do presidente da República, Jair Bolsonaro. O senhor, professor, é um dos autores desse pedido. Eu queria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes o que levou a esse grupo de professores, juristas, a solicitar ao Supremo essa medida. Rafael, olha, parece incrível, mas hoje faz exatamente 2 anos que eu conversei com vocês aqui no Brasil de Fato. E naquela época, em 2019, em junho, eu estava falando sobre a questão da corrupção, do lavajatismo. E você se lembra que, naquela época, um dos membros desse lavajatismo estava no governo Bolsonaro. De lá para cá, nada mudou. A tônica desse governo continua sendo, o seu método continua sendo a mentira, não é? Você viu essa reportagem muito boa da Mariana Lemos a respeito da mentira, a respeito da Pfizer. E ontem mesmo houve uma nova mentira, dizendo que teria sido o próprio Tribunal de Contas da União que teria dificultado, teria desmentido o número de mortes por Covid no Brasil. Quer dizer, mais uma mentira. O que nós estamos verificando é que, além de esse governo está constantemente cometendo crimes, ou seja, contrariando a Constituição, ele tem instituído no Brasil um regime anticonstitucional. O que acontece é que há uma absoluta paralisação dos instrumentos que nós temos de fiscalização e de controle, não é? Inclusive, eles são atacados diariamente. Veja, é absurdo 2 ministros e um secretário de governo irem à CPI, quer dizer, diante de senadores, diante do Poder Legislativo, mentirem, e depois um deles ainda ir a uma manifestação política contra a democracia, contra o Poder Legislativo e contra o Judiciário. Então, nós pensamos um pouquinho a respeito de toda essa situação, desses crimes, desse regime anticonstitucional, dessa afronta ao povo brasileiro, ao Estado Democrático de Direito, e vimos que nós estamos diante de uma situação muito complicada, como se fosse um nó que nós precisamos desfazer, não é? Então, nós não podemos ficar na mão de 2 autoridades apenas da República, que são o Procurador-Geral da República e o Presidente da Câmara, que diante de inúmeros pedidos de impeachment ao presidente da Câmara, são mais de 100 pedidos, e de inúmeros pedidos de instauração de inquérito por crime comum ao Procurador-Geral diante do Supremo Tribunal Federal, nada fizeram. Quer dizer, houve uma paralisação. Nós estamos vendo, na verdade, que os instrumentos de controle da cidadania não estão funcionando. Então, nós refletimos a respeito da necessidade, dentro da Constituição, de pedir ao Supremo Tribunal Federal que reconheça, que declare que o presidente atual, aquele que ocupa hoje o cargo de presidente, ele não tem condições, nem do ponto de vista psíquico, nem do ponto de vista social, porque ele se trata de uma pessoa absolutamente incapaz de exercer uma função pública com a importância da presidência da República. E essa sua incapacidade, ela se determina por 2 aspectos muito importantes. O primeiro deles é a sua dificuldade de cognição, ou seja, ele não tem capacidade de entendimento da situação que envolve a sua função de presidente da República. Ele não consegue entender situações complexas. O seu raciocínio é um raciocínio entre rosa e azul. É um raciocínio simples, que não percebe quais são as responsabilidades e qual é a complexidade das ações que ele deve tomar como presidente da República. E, em segundo lugar, tão grave quanto a falta de cognição, é a sua ausência absoluta de empatia com relação à população, ao povo brasileiro. Não é? Pelo contrário, todas as declarações que faz são declarações de provocação, são declarações irônicas, são declarações covardes contra pessoas que estão fragilizadas no interior da sociedade brasileira, populações indígenas, negros, populações periféricas, as mulheres, os demais gêneros, sempre ataques, não é?
Nós podemos ver, inclusive, que na última apresentação, muito séria, quando ele veio em rede nacional para fazer declarações mentirosas à população, dizendo que havia tomado inúmeras providências com relação à Covid, que são mentiras, nós sabemos disso, não é? Nós sabemos que ele se limitou apenas a fazer propaganda da cloroquina, ele se limitou apenas a determinar que o Exército fabricasse cloroquina, ele se limitou a determinar que o Ministério da Saúde receitasse cloroquina para a população, ou seja, ele causou uma confusão para a população mais simples, que não tem condições de entender claramente o que está acontecendo. Ou seja, ele propositalmente levou à complicação da situação que nós estamos vivendo e ao aumento das mortes. Não é? Isso tudo determinado, segundo o nosso entender, segundo a ação que nós propusemos, a ação originária que propusemos ao Supremo Tribunal Federal, por essa ausência de capacidade de ser um funcionário público, de ser um governante do país. E por isso nós pedimos ao Supremo, e acreditamos muito na capacidade do Supremo de compreender a capacidade tanto jurídica quanto a sua sensibilidade cívica, de levar avante essa aferição, não é? Se for necessário fazer uma perícia, mas as evidências são muito claras, desde logo, de que essa incapacidade está presente. A gente está conversando com o doutor Alfredo Atier. Esse pedido, doutor Alfredo, foi entregue ao Supremo Tribunal Federal. Quem está relatando esse pedido? Algum ministro já, enfim, pegou a tarefa de analisar esse pedido e dar uma resposta? Sim, Rafael. A ação chama-se Ação Civil Originária. Ela ingressou no Supremo Tribunal Federal dia 13 de maio, não é? Por volta das 3 horas da tarde, e foi distribuída ao ministro Gilmar Mendes, né, que é um ministro altamente qualificado, fez seu doutorado na Alemanha, tem uma compreensão muito boa do direito constitucional. Essa ação, efetivamente, é uma inovação, não é? Como eu disse, nós estamos diante de um entrave constitucional, né? As duas autoridades responsáveis por levar à frente esse desejo da população de que esse presidente deixe a sua função, porque ele não consegue exercer devidamente essa função, ele não pode ficar parado por causa da ausência de ação dessas duas autoridades, né? Isso é muito sério. E você sabe, Rafael, nós temos uma responsabilidade muito grande, nós todos que somos cidadãos e somos mais maduros, digamos assim, porque nós não podemos permitir que a nossa população jovem, né, que está aí desesperançada, está sofrendo por causa desse agravamento dessa crise da Covid, que ela saia às ruas e acabe se arriscando aí a contrair a Covid, né? Eu acredito claramente, Rafael, que esse atraso proposital na vacinação do povo brasileiro, ele se dá exatamente para evitar o óbvio, né? Que a população irá às ruas, com toda certeza, para pedir o afastamento do presidente. Então nós temos que, como pessoas mais maduras, pensar exatamente em tudo aquilo que nós já sofremos, né, na história do Brasil, a fase da ditadura, a Guerra Fria, todos os entraves, os impedimentos que nós sofríamos de leituras, de organização, de manifestação, e nós não podemos legar isso aos nossos filhos, né? A gente tem que assumir essa função. Eu acho que a gente deve fazer isso em nome dos jovens, né? Não obrigá-los a se arriscarem, mas a gente assumir essa função. E eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal tem ministros e ministras qualificadíssimos, né, sobretudo nessa área de direito constitucional, e terão a sensibilidade de entender a importância nesse momento de nós ultrapassarmos essa fase, né, superarmos esse obstáculo que nos é posto por alguém que não tem capacidade de exercer a presidência da República. Agora, doutor Alfredo, fico muito curioso, até por conta do ineditismo desse pedido, como é que se poderia operacionalizar essa aferição da capacidade do presidente Jair Bolsonaro, as suas capacidades mentais, né? Como o senhor falou, a sua falta de cognição e também a falta de empatia. Como é que o Supremo pode operacionalizar esse pedido e em quanto tempo o senhor acredita que isso seria possível de ser feito caso o Supremo aprove o pedido realizado não só pelo senhor, mas também outras autoridades e outros professores juristas da área do direito e também da ética? Juntos comigo, Rafael, estão o professor Renato Genin Ribeiro,
o professor Roberto Romano, o professor José Geraldo de Souza Júnior, o professor Pedro Dalari, o advogado Alberto Toron, o advogado Fábio Gaspar, não é? Além daqueles que assinam também a nossa petição como nossos representantes, como nossos advogados. Essa ação realmente tem um caráter inédito, né? Ela corresponde, digamos assim, a um esforço de imaginação jurídica, mas no interior daquilo que a Constituição autoriza, não é? A gente deve ficar na Constituição, sobretudo a gente deve se apegar à Constituição contra um governo que está atacando a Constituição, né? Ele não cumpre a Constituição, ele ataca a Constituição, ataca os direitos e os deveres que estão lá e deixa de implementar políticas públicas que são obrigatórias, né? Que todos os presidentes, desde 1988, quando a Constituição foi promulgada, todos eles, sem exceção, de Sarney até Dilma Rousseff, todos eles cumpriram efetivamente aquilo que estava na Constituição. Então não é admissível que alguém a descumpra. Como é que isso seria operacionalizado? Em primeiro lugar, é uma ação civil originária, que tem um procedimento mais flexível, porque segue, com relação ao procedimento, aquilo que está no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não segue aquilo que está no Código de Processo Civil, se nós estivéssemos diante de uma ação voltada à declaração de incapacidade de qualquer pessoa, né? E, portanto, o ministro relator, que é o grande ministro Gilmar Mendes, ele tem a capacidade de determinar a citação e a prestação de esclarecimentos pelo presidente da República, né? Não é a figura, não é a pessoa dessa que ocupa o cargo que nós estamos processando. Nós estamos processando na qualidade de presidente da República. Então, determinar a sua citação na pessoa do advogado-geral da União, não é? E aí ele apresenta a sua defesa. E aí o ministro pode aferir a possibilidade de se fazer uma perícia. A perícia pode ser feita tanto diretamente quanto indiretamente. Se ele se recusar a submeter a uma perícia por professores da área de psiquiatria, da área de psicanálise, da área de psicologia, essa perícia tem toda a capacidade, nós já conversamos com vários profissionais dessa área, pessoas de alta credibilidade. No interior da petição, vocês vão ver, nós citamos 3 professores extremamente importantes, o professor Guido Palomba, o professor Christian Dunker, a professora Maria Rita Kell, mas há inúmeros outros que já se manifestaram publicamente em pareceres públicos, que estão aí abertos a todos, né? Inclusive a gente tem feito lá na Academia Paulista de Direito algumas lives de esclarecimento, fizemos uma live muito boa com o professor Christian Dunker, e ali já há evidências muito claras dessa incapacidade como nós a definimos, não é? Então isso é, digamos assim, facilmente operacionalizável pelo Supremo, claro, depende desse conhecimento jurídico que o Supremo tem e dessa sensibilidade jurídica que o Supremo também possui, não é? E levar avante isso para evitar exatamente que haja uma ruptura. Nós não queremos uma ruptura, nós não queremos arriscar a vida dos nossos jovens, das nossas jovens, que tenham que sair às ruas, nesse momento, né, em que não há prevenção. Né? A gente não pode ficar aguardando esse ritmo lento, proposital das vacinas, as mentiras que são contadas. Né? Nós não podemos ficar à mercê dessa situação. Então, há possibilidade. Agora, o tempo que isso tudo vai demorar é impossível a gente prever de maneira nenhuma. Mas nós esperamos, assim, nós estamos confiantes de que isso ocorra antes de que se inicie o processo eleitoral de 2022. E antes que chegue o Rafael, vamos lembrar uma coisa que é muito importante, antes que chegue o 7 de setembro de 2022, que são os 200 anos do Brasil. Não é? Como é que nós vamos comemorar 200 anos do Brasil, refletir sobre a nossa história e sobre o nosso futuro, tendo uma figura como essas na direção do país, não é? Nós já tivemos, durante a ditadura, lamentavelmente, o Sesc Centenário com um dos presidentes no momento mais obscuro da ditadura civil-militar do Brasil, não é? Que foi em 72, não é? E agora nós não podemos admitir que isso se repita. Então nós precisamos ter uma mudança desse cenário que abra as portas do Brasil para a continuidade do processo democrático que nós estávamos construindo. Nós estávamos construindo, estávamos mudando o Brasil. Quando a gente ia para fora,
sobretudo a partir do início do século XXI, não é? A gente ia para fora do Brasil, nos foros internacionais, dos quais participei muito, aliás, havia uma curiosidade enorme, um respeito enorme pelo que o Brasil estava fazendo, não é? Você veja, por exemplo, quanto de relações internacionais se abriram com essa política internacional independente que foi implementada, sobretudo a partir do ministro Celso Amorim, não é? Relembrando as tradições brasileiras, por exemplo, relembrando Santiago Dantas, não é? Que formulou ideias a respeito dessa política. Quanto o Brasil estava sendo respeitado e hoje não. Hoje ele é absolutamente criticado, né? A gente junta, inclusive, um parecer da revista médica britânica, que tem mais de 100 anos, do presidente da revista médica, que cita nominalmente o Brasil e essa figura que está na direção do Brasil como um péssimo exemplo para o mundo, e ele levanta a hipótese, inclusive, confirmada por todos esses pareceres que nós juntamos na nossa ação, dessa falta de cognição e a falta de empatia como determinantes de uma incapacidade civil, de uma incapacidade para exercer qualquer função pública, né? Pois é, doutor Alfredo, eu fico imaginando que se o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, pelo menos desengavetasse um dos processos que estão colocados sob a sua mesa dos pedidos de impeachment ao presidente Jair Bolsonaro, a gente evitaria a possibilidade, inclusive, do presidente falar de que estão tentando fazer a judicialização da política. Os próprios deputados, os próprios parlamentares teriam condições de investigar se um desses pedidos de impeachment corresponde à realidade, enfim, os crimes que estão mais do que qualificados, como a gente já acompanha ao longo dos últimos anos. É isso mesmo. Ali existem mais de 100 pedidos de impeachment, Rafael, mais de 100. E boa parte deles, eu li muitos desses pedidos de impeachment, boa parte deles extremamente bem fundamentada, quer dizer, que daria para gerar um processo de impeachment absolutamente rigoroso, com possibilidade de ampla defesa, não há discussão disso, né? Quer dizer, então existem inclusive pedidos de estudantes de direito, muito bonitos, muito bem redigidos, não é? E eu acho que aí está faltando exatamente essa sensibilidade cívica, não é? E está havendo uma omissão, não é? Uma omissão séria. E isso ocorre também na Procuradoria-Geral da República. Está havendo também uma omissão séria, porque houve pareceres da Ordem dos Advogados do Brasil mostrando o cometimento de crimes comuns por esse presidente. Então, nós estamos diante desse impasse sério. A gente não pode admitir essa situação. E veja que do outro lado ocorre, não é? Isso eu acho extremamente grave. Por exemplo, recentemente foi pedido o arquivamento de um inquérito com relação a figuras públicas brasileiras, não é? Que fizeram manifestações e continuam a fazer manifestações, usando redes sociais e usando o espaço público contra as instituições, contra o Supremo, contra o Poder Legislativo, contra a democracia, contra a Constituição. Isso é inadmissível. Seria como que nós permitíssemos que em outros países que viveram situações como a nossa, ou piores do que a nossa, houvesse comemorações com relação ao nazismo, ao fascismo, né? Se nós permitíssemos que as pessoas saíssem às ruas em outros países e dissessem: nós queremos a ditadura, queremos que acabe com as liberdades, nós achamos que só nós temos direitos, o povo brasileiro não tem direito. É mais ou menos isso que aconteceu nos Estados Unidos. E nós não queremos que isso ocorra aqui no Brasil como nos Estados Unidos. A gente não quer repetir isso. A gente não quer que essa figura, que tantos males, em termos de mentiras públicas, não é? Em termos de crimes de responsabilidade, crimes comuns, tem trazido ao Brasil, ela se apresente no pleito de 2022 e cause problemas ainda mais sérios do que aqueles que foram causados pelos partidários de Donald Trump nos Estados Unidos, não é? Você veja, esse nosso atraso nas vacinas é apenas um dos sintomas dessa grave incapacidade. Porque antes disso, já estavam ocorrendo ataques às populações minoritárias, já estavam havendo destruições de territórios, assassinatos de territórios de indígenas, já estava havendo destruição do meio ambiente, como continua a haver, não é? Agora, por exemplo, os próprios Estados Unidos estão pressionando o Brasil com relação à destruição da Amazônia, que está se tornando cada dia mais grave, não é? E nós temos tantas coisas virtuosas no Brasil, empresários virtuosos,
O trabalho no Brasil foi absolutamente arrasado. Nós não temos mais Ministério do Trabalho no Brasil. A cultura no Brasil foi arrasada, não temos mais Ministério da Cultura. Nós temos um plano que foi formulado pelo ministro José Gregori, um ministro extremamente importante, que aliás é acadêmico emérito da Academia Paulista de Direito, que foi realizado para os direitos humanos no Brasil. E hoje esse governo ele está tentando revisar esse plano a portas fechadas. Isso a imprensa tem noticiado. A imprensa tem noticiado inúmeras coisas. A imprensa tem feito um trabalho muito importante, na sua maioria, de demonstração de todos esses problemas que estão sendo causados. Nós não podemos ficar quietos. A gente tem de fazer alguma coisa. E como nós somos juristas, a gente tem que apresentar uma solução jurídica, né? A população vem nos perguntar isso. Perfeito. Não basta apenas fazer protesto, fazer petição. A gente tem que apresentar uma ação. Sem dúvida. Eu quero agradecer a participação do jurista Alfredo Attier, um dos autores do requerimento feito ao Supremo Tribunal Federal, que pede a perícia médica para verificar a normalidade de personalidade de Bolsonaro. O doutor Alfredo Attier também é presidente da Academia Paulista de Direito. Quero agradecer a sua participação aqui no jornal, doutor Alfredo, convidá-lo para participar mais vezes. É sempre muito bom conversar com o senhor e ouvir as suas explanações, suas explicações sobre esses aspectos que envolvem não só a política brasileira, mas também as atitudes do presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado, viu? Obrigado, Rafael. É uma satisfação estar com vocês. Eu espero voltar para falar sobre coisas boas, tá bom? Todos nós. A gente tem que falar sobre esses problemas todos. Todos nós. Muito obrigado. Um abraço para o senhor.